Capítulo 4. O Homem do Espelho. Na manhã seguinte, a cidade acordou com a notícia de mais uma vítima. Desta vez, o corpo de uma repórter chamada Elizabeth Crane fora encontrado em um beco próximo ao The City Gazette, com a garganta cortada e uma única palavra escrita na parede: mentira. Crowley já esperava por isso. Elizabeth também escrevia para o Gazette. Nos anos 1910, trabalhara com Catherine Holloway em matérias sobre corrupção policial e máfia no Harlem. Era uma linha direta até o passado, e a vingança estava se fechando como uma armadilha de aço. Mas agora havia algo novo. No bolso do casaco da vítima, a perícia encontrara um bilhete dobrado, sem assinatura. Nele, escrito à mão apenas: eles sabiam. Ela pagou por esconder. E você, Crowley, o que sabe? O detetive encarou aquelas palavras como se fossem um enigma antigo. O assassino o conhecia, sabia que ele o perseguia e estava desafiando-o, testando seus limites, suas memórias. Crowley voltou ao Gazette. Passou por repórteres apressados, máquinas de escrever martelando verdades e distorções, e foi direto ao escritório de Thomas Rourke, o editor-chefe, um velho cínico com voz rouca e dedos sempre manchados de tinta. Catherine Holloway, disse Crowley direto. E agora Elizabeth Crane. Ambas trabalharam aqui, ambas mortas. Rourke desviou o olhar, pegando um cigarro. Acendeu com mãos trêmulas. Há coisas que é melhor esquecer, detetive. Me conte mesmo assim. Em 1919, Catherine estava prestes a publicar uma matéria sobre um escândalo envolvendo um juiz, membros da polícia e o corpo de uma garota encontrada num orfanato abandonado. Um caso que ninguém quis tocar. Ela dizia que tinha provas, mas um dia antes da publicação, Catherine foi morta. E tudo sumiu. Arquivos, anotações, tudo. E o pai dela? Desapareceu. Uns diziam que tinha enlouquecido depois da morte da esposa. Outros juram que o viram tentando falar com a promotoria, dizendo que sabia quem matara Catherine. Nome: Nathaniel Holloway, professor de filosofia na Universidade de Colômbia. Mas depois de 1920, nunca mais ninguém viu. Crowley saiu do jornal com a chuva martelando o chapéu. As peças começavam a se encaixar. Se Nathaniel realmente acreditava que a justiça falhara, talvez tenha assumido o papel de juiz, júri e carrasco. Mas por que agora? Por que voltar depois de tanto tempo? De volta ao seu escritório, Crowley encarou seu próprio reflexo no espelho embaçado da parede. Olhou fundo nos olhos, como se procurasse algo esquecido ali dentro. E então, atrás dele, no vidro do espelho, viu uma figura parada na rua. Um homem de sobretudo cinza e chapéu fedora, imóvel sob a chuva. O detetive virou-se rápido. Nada. Correu para a janela. A rua estava vazia, mas sobre a porta do edifício, colada com um alfinete, havia uma nova folha de papel. Faltou um. Hoje, à meia-noite, o terceiro beco. Crowley engoliu em seco. O jogo final se aproximava. Ele tinha até a meia-noite para impedir a próxima morte, ou para se tornar parte da história. Capítulo 5. Julgamento final. A chuva parara, mas o céu ainda parecia pesar sobre Nova York como uma sentença. Meia-noite se aproximava e Elias Crowley caminhava pelas ruas úmidas do Lower Manhattan como um fantasma à caça de outro. O terceiro beco. Ficava atrás de uma fábrica desativada de tecidos, entre dois prédios carcomidos pelo tempo. Um poste de luz falhava, piscando em intervalos que mais sugeriam agonia do que iluminação. O silêncio ali era denso, e o ar carregava um cheiro de ferrugem e fumaça antiga. Crowley esperou. Cada segundo pulsava em seu pulso como um tambor de guerra. E então, passos. Um vulto surgiu da névoa. Alto, magro, sobretudo cinza. Chapéu fedora ocultando o rosto. Sr. Holloway, disse Crowley, sem tremer. Ou devo dizer, professor Nathaniel. O homem parou. Por um instante, apenas o som da cidade distante. Depois, uma voz grave e dolorosamente humana. Elias Crowley, o único que olhou para trás quando todos se viraram para a frente. As mulheres. Evelyn, Elizabeth, Catherine. Você as culpava?
Nathaniel tirou o chapéu devagar. O rosto estava marcado pelo tempo e pela culpa. Os olhos, fundos e ardentes como carvões. Catherine era minha esposa, Evelyn, minha filha, Elizabeth, uma amiga que traiu a verdade. Eu não as matei por vingança, eu as julguei. Cada uma sabia o que foi feito àquela menina no orfanato. E calaram, acobertaram, deixaram que enterrassem a verdade como enterraram o corpo. E qual é essa verdade? Nathaniel deu um passo à frente, entregou um envelope surrado. Provas, relatórios médicos, cartas, o nome do juiz. Tudo que Catherine reuniu e que sumiu da redação. Crowley abriu e viu a podridão em letras. Tráfico de crianças, abusos silenciados, propinas pagas a juízes e policiais. Era real. Então por que não entregou isso à justiça? Porque a justiça não escuta os mortos. Nathaniel sacou uma lâmina. Crowley ergueu a arma num gesto firme. Acabou, professor. Não precisa matar mais ninguém. Os olhos de Nathaniel se encheram d'água. Pela primeira vez, ele pareceu menos um assassino e mais um pai, um homem destroçado. Não! Só falta um. Crowley apertou o gatilho por instinto, mas a lâmina não era para ele. O corte foi limpo, rápido. A garganta de Nathaniel jorrou sangue como um segredo finalmente revelado. Ele caiu de joelhos, os olhos fixos em Crowley, enquanto sussurrava. Agora, ela pode descansar. Dias depois, o City Gazette publicou uma matéria de capa com o título Segredos do Orfanato da Rua 12, a verdade enterrada por uma década, assinada por Elias Crowley. O caso foi reaberto. O juiz envolvido renunciou. Alguns policiais sumiram da cidade. A ferida fora exposta, ainda pulsante, mas finalmente à luz do dia. Crowley guardou o envelope original no fundo de sua gaveta, junto ao colar de Evelyn. Naquela noite, acendeu um cigarro e olhou pela janela de seu escritório. Lá fora, os becos estavam silenciosos, mas ele sabia, nem toda sombra morre com a verdade. Algumas apenas se recolhem, esperando. Fim.